Para fechar o mês de março, quando comemora-se o Dia Internacional da Mulher, eu converso com a deputada estadual Janaína Riva, do PMDB. Neste bate-papo, a gente fala sobre os desafios de conciliar a vida profissional, pessoal e a maternidade. Você escreveu um artigo aí para o Dia Internacional da Mulher, abordando uma questão que eu acredito que é comum para todas nós, né? Essa necessidade de dar conta dos vários papéis que a gente precisa desempenhar ao longo da nossa vida. Conta para a gente um pouquinho de como é conciliar essa vida de deputada estadual, que a gente sabe que é super atribulada, a mãe de 3 filhos, que a Janaína o lado pessoal, né? A Janaína, enquanto mulher, como que fica para dar conta de todas essas atribuições? Bom, na verdade, nós fizemos esse artigo, eu digo nós, porque ele foi feito a várias mãos, mas foi pensando justamente na vida que eu levo, na vida real, né, nos bastidores da política, como acontece com uma mulher quando ela resolve se colocar num papel de protagonismo na vida pública. Primeiro que não é comum, né, eu sempre digo, porque nós temos vários homens, então você tem dificuldade com que seus pares tenham afinidade com os seus problemas, porque a nossa realidade é muito diferente da realidade dos homens que são homens públicos. Então, não existe, vamos dizer assim, uma empatia, eles não conseguem absorver os meus problemas e entender o que eu estou passando, e isso eu falo não só com relação aos meus colegas, mas como deputada eu trabalho com vereadores e com prefeitos também. E aí que está a maior dificuldade, muitas vezes eles não têm noção do quanto é mais atribulado para a mulher num cargo público do que para um homem. Então, essa atenção 24 horas que a gente acredita, aliás, muitos acreditam que você tenha que dar na vida pública, é a mesma que dentro de casa é me cobrada. Então, quando nós fizemos esse artigo, foi pensando exatamente nisso. As mulheres têm que entender que elas não vão conseguir a perfeição em tudo e que isso é normal, é natural, tá ok. Se a gente já der conta de fazer um pouquinho de cada coisa, já tá ótimo. Então, foi pensando nisso e muito relacionado à vida que eu tenho. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de 2 dias depois do meu parto, muitos vereadores me ligarem, prefeitos, isso aconteceu agora, e assim, eu atender com naturalidade e ele não entender o momento que eu estava vivendo, não entender quando eu não atendi a ligação. Por quê? Porque é diferente. Se fosse uma mulher, por exemplo, uma mulher prefeita, uma mulher vereadora, eu tenho certeza que ela nem me ligaria, porque ela sabe o quanto é difícil para a mulher no seu pós-parto, quer dizer, é muito mais difícil do que o período gestacional, do que todo o restante da gravidez. Você está encontrando ali uma nova vida que está te encontrando, que precisa de você, e a amamentação, enfim, tudo isso é difícil. E aí eu comecei a ver, falei assim, olha, eu vou ter que me desenrolar desse jeito mesmo que eu levo. Então eu tento dar atenção para tudo e levo com naturalidade quando eu não consigo absorver todos os problemas e resolver. E aí eu passei a dar esse feedback para as pessoas. Olha, quando às vezes me cobra muito sobre alguma coisa, olha, desculpa, mas eu sou mãe, eu sou esposa também, então em determinados horários eu não consigo te atender na hora, mas eu vou te retornar depois. E assim eu vou tentando ensinar um pouco para as pessoas do que é ser uma mulher na política e que nós precisamos sim de um pouquinho mais de paciência, de um pouquinho mais de compreensão, porque a nossa vida é completamente diferente. Diferente da maioria dos homens, da maioria, porque tem alguns que eu sei que são exceção, que chegam na sua casa depois do trabalho e vão jantar, tomar sua cerveja e tudo e tal, e eu já chego do trabalho querendo achar um pouquinho dos 3, dar atenção para um pouquinho dos 3, que estão em fase diferente, né, Michele? Quer dizer, eu tenho um que é bebê, que ainda só mama, dorme e está começando a brincar agora. Eu tenho um de 7 anos que é elétrico, menino, quer brincar de tudo, quer jogar bola, quer brincar de cosquinha, quer pular. E tenho a Sofia, que já está numa pré-adolescência. Então, para conciliar tudo isso, eu não consigo ser uma Mulher Maravilha. Isso é impossível na carreira pública e as mulheres têm que lidar bem com isso, porque senão a gente vai criando até uma baixa autoestima, achando que nós não podemos, que a gente não consegue. A gente consegue. O esforço é maior para entregar o mesmo resultado, mas a gente consegue. Esse seria um dos fatores, deputada, que, por exemplo, tem impedido que mais mulheres façam parte da política?
Com certeza, com certeza. Até às vezes, quando me perguntam, eu falo que o fator sexo, não vamos nem falar sobre gênero, feminino, masculino, realmente ele não impacta tanto. Tem um pouquinho ainda da questão cultural, mas já vencemos várias barreiras sobre isso. Mas o fator maternidade, esse impacta, para não dizer 100, 99% dos casos das mulheres que não querem concorrer a cargo público ou participar ativamente da política, justamente por essas dificuldades de você conciliar a vida pessoal, a maternidade em si. E aí eu falo que é completamente diferente, porque quando eu entrei na Assembleia eu tinha filhos pequenos. Vivenciar agora esse período de gestação e depois amamentação, foi muito mais difícil de se conciliar. Acho que muitas mulheres ou repensam se vão permanecer na carreira ou se de fato querem ser mães, e é por isso que tantas mulheres adiam ou um projeto ou outro, ou adia ser mãe, ou adia a sua carreira, né? Isso em todos os âmbitos profissionais e não só na política. Falando um pouquinho agora sobre as conquistas que você, enquanto deputada, já teve para as mulheres, né? Você está dizendo da maternidade. A gente não tinha uma discussão sobre licença maternidade na Assembleia Legislativa até você ficar gestante do Diógenes, né? Então, conta para a gente um pouquinho desse processo. Não, e engraçado que ainda teve discussão depois, sabe? Porque ao mesmo tempo que nós conseguimos aprovar a lei da licença maternidade na Assembleia, ela foi um pouco discutida, na verdade não foi por todos, acho que só o Ulisses pontuou algumas questões sobre os direitos, e aí eu fui muito incisiva, que eu não aceitaria tirar nada, não por minha conta, mas pensando no futuro, porque as mulheres têm que ter as suas garantias, assim como tem na iniciativa privada, assim como tem as mulheres servidoras públicas. Nós pensamos em fazer uma lei exatamente igual, onde nós preservávamos a prerrogativa da mulher, quer dizer, não é pelo fato dela estar por licença maternidade que ela deixava de ser deputada, ela continua sendo deputada, ela tem os mesmos direitos. Quais seriam os direitos? 13º, proporcionais, só não a verba indenizatória, porque ela tem caráter indenizatório do mandato. Mas o restante dos direitos inerentes aos parlamentares da mulher, hoje na Assembleia, está assegurada em 100%. Isso é uma lei pensando no futuro. Eu acho que está mudando muito os quadros da política. Nós estamos tendo mais jovens, mais mulheres mais jovens, e esse fator gestação, maternidade, vai ser cada vez mais comum na Assembleia, espero eu, né, com os avanços que nós estamos tendo, que outras mulheres também vão usar dessa legislação. Mas na hora de voltar, nós não tínhamos uma lei que garantisse na licença maternidade que a deputada poderia voltar a qualquer momento. Então, depois a gente já vai ter que fazer uma alteração nela, porque as servidoras da Assembleia, elas têm que cumprir os 6 meses. Não sei se em todo órgão estadual, se também na iniciativa privada é dessa forma, acredito que sim. Então, a gente vai ter que fazer uma modificação de que a parlamentar pode sim, se ela entender, retornar antes dos 6 meses que lhe é garantido da licença maternidade. Se ela quiser manter os 6 meses, tudo bem, mas se quiser retornar antes, ela vai poder também ter esse direito agora resguardado pela legislação. Então, você vê que é uma mudança constante. Eu que estou vivendo isso, vejo que a todo momento a gente tem que adaptar. Quando eu cheguei na Assembleia, a gente tinha dificuldade com um banheiro feminino. Já tinham passado várias mulheres por lá. Hoje não, hoje ao contrário, hoje nós temos já excesso de banheiro feminino e é uma inclusão para as mulheres, parece que não é nada. Eu cheguei a ver no Fantástico essa semana a matéria sobre a sapatilha negra, de uma mulher que era negra e tinha que pintar a sua sapatilha, e o quanto isso para ela foi simbólico, dela conseguir fazer essa conquista. A mesma coisa foi para mim na Assembleia, com cada um dos avanços que nós tivemos lá dentro com relação à participação das mulheres nesse âmbito político. Deputada, a gente está falando aí de luta por direitos, né? Como você disse, pode parecer uma pequena coisa, mas significa muito nessa luta, que representa principalmente o Dia Internacional da Mulher. O que a gente ainda precisa discutir de forma efetiva em Mato Grosso para que a gente chegue mais próximo da equidade de gênero, que é uma luta que vem há séculos, né? E que a gente ainda persiste nessa discussão? Bom, isso é interessante o tema, porque eu vivo preocupada com isso, né? Como que a gente vai fazer para aumentar o número de mulheres? Agora, na campanha, nas campanhas de vereadoras, nós já tivemos um avanço, pelo menos dentro do MDB, muito positivo, né? Nós somos de 16 vereadoras para 41 vereadoras.
Isso é um reflexo também da representatividade feminina dentro do partido. Hoje, por exemplo, o MDB não conta só comigo, com o seu deputado estadual, mas tem a Teté Bezerra, que é uma figura feminina muito presente no partido, a Cinlair Muses, que é daqui de Cuiabá e tem feito um trabalho assim esplendoroso com as nossas vereadoras, e o fundo partidário exclusivo ao uso das candidaturas femininas, que foram os 30% que nós aplicamos aqui 100% nas nossas vereadoras. Então, ainda existe uma discussão de como ele deve ser aplicado, e nós temos essa dúvida também, que as pesquisas estão ficando cada vez mais difíceis de serem feitas, resultado também muitos questionam, para a gente aplicar e saber como investir nas melhores candidaturas. A gente ainda não tem isso no partido. Então, continua um pouco no chutômetro, mas já teve reflexo nessa eleição de vereadora. Na minha eleição de deputada estadual, nós não preparamos candidaturas femininas porque a gente não sabia se teria essa garantia. E é um problema você convidar uma mulher para ser candidata e depois você deixar ela sem absolutamente recurso nenhum. Agora o cenário é diferente. Então, nós estamos nos preparando com mais candidaturas femininas, isso dentro do Estado. Eu já tenho alguns nomes na minha cabeça de mulheres que foram candidatas ou prefeitas, ou vice-prefeitas, ou vereadoras bem votadas no Estado de Mato Grosso, que eu acho que dá para a gente fazer um investimento maior nelas, principalmente nas cidades polos, onde há realmente chance dela ser eleita, trabalhando como se fosse uma candidatura de vereadora, exclusivamente no município dela e nos adjacentes. Então, é fácil para ela fazer esse trabalho. Já tem hoje um movimento de mulheres que querem votar em mulheres, isso vem crescendo ao longo dos anos, e de quando eu entrei na Assembleia, eu vejo que hoje esse movimento é muito mais forte, muito maior, de mulher querer votar em mulher. E, paralelo a isso, eu tive uma conversa muito boa com a deputada federal Soraya, lá em Brasília, na semana passada, e cobrei dela, porque ela é uma das mulheres hoje, quando se discute proporcionalidade, equidade entre homens e mulheres, a Soraya é uma referência no Brasil, tanto é que essa ideia do fundo partiu de uma ideia da Soraya, e eu discuti com ela sobre as cotas nos parlamentos. E ela me confidenciou que nas negociações hoje que estão acontecendo com relação a distritão, voto distrital, retorno da coligação, ela já inseriu esse assunto dizendo que se quiserem aprovar qualquer reforma administrativa, que venha pelo menos com 15% de garantia de participação das mulheres. Essa já seria uma conquista, assim, Michele, fenomenal. Na Assembleia, para você ter uma ideia, nós teríamos 3 mulheres, o que nunca houve na história da Assembleia Legislativa, nós só chegamos a 2 mulheres. Então, seria uma conquista muito importante. Eu disse a ela, inclusive, que é uma pena que nós tenhamos que trabalhar agora de forma remota e não dê para a gente expressar esse apoio presencial dentro do Congresso, mas nós queremos estudar agora se as medidas forem efetivas, começar a reduzir o número da Covid, nós queremos fazer um manifesto, sim, de mulheres, nós não somos contra o retorno da coligação, o retorno, o voto do distrital, que também eu acho que é importante, mas parece que o que está sendo mais cogitado lá é o distritão, ou seja, como no estado aqui, os eleitos seriam os mais votados, que eu acho, inclusive, a proposta mais justa do lado democrático. Talvez tenha prejuízo aos partidos, por isso que os partidos sejam tão contra, porque você não precisaria ficar preso a partido algum, mas eu acho que isso também é positivo. Eu, por exemplo, não mudaria de partido e elegeria os 24 estaduais mais votados. Se nós tivéssemos 15%, se as mulheres hoje do Congresso, e graças a Deus nós estamos com muitas mulheres no Congresso, isso é muito bom, se elas hoje são sim o fiel da balança, então se elas decidirem pelo voto, pelo distritão, eu acredito que venha com os 15%. E se vier com os 15%, é uma Assembleia de 21 homens e 3 mulheres. O que significa a gente ter mais mulheres em cargos representativos, deputada? Nós somos a maioria da população, e nem assim nós temos a maioria das nossas representantes, né? Ampliar essa participação feminina, o que significa para a sociedade? Como que você enxerga a importância disso, né? Eu acredito que para as mulheres tem uma importância fundamental e para a população como um todo é necessário. É necessário porque, como você disse, nós somos a maioria e hoje nós não temos voz.
Quando nós temos voz, é uma voz muito minoritária. Então, para nós abordarmos como prioridade os temas que atingem diretamente as mulheres, nós precisamos começar a competir em condição de igualdade, inclusive dentro dos parlamentos. Por que muitas vezes a gente vê que pautas como educação andam pouco e andam de forma muito vagarosa, vamos dizer assim, porque nós não temos a representatividade daquelas que são diretamente atingidas e impactadas por medidas hoje relativas, por exemplo, à educação. Na minha opinião, só pode ser isso. Quando a gente questiona, por exemplo, a quantidade de municípios que não possuem creche ou não possuem creches em números suficientes para que nossas crianças sejam amparadas e as mães possam trabalhar, é falta de representatividade feminina. Os assuntos que nos impactam, eles não têm a mesma força dos assuntos que impactam os homens, com a representatividade maciça masculina dentro dos parlamentos. Então, é por isso, na minha opinião, que nós temos muito mais demanda de infraestrutura. Isso, de uma forma geral, no nosso país, acaba sendo mais importante que a saúde, acaba sendo mais importante que a educação, é reflexo da representatividade que nós temos. Quando você tem mulher, você ouve muito se falar de minoria. Então, você fala muito sobre deficientes, você fala muito sobre os idosos, porque é aquilo que nós vivenciamos. Tanto tem a cultura machista que nos exclui da política, quanto tem também essa cultura da matriarca, da qual nós nos consideramos responsáveis pela nossa família. Então, eu acredito, sinceramente, que as pautas sociais, pautas de educação, de saúde pública, elas teriam muito mais força se elas tivessem a participação das mulheres e a participação feminina. Dói mais na mulher a dor da outra, dói muito mais quando uma mulher vê uma criança passando por qualquer situação de deficiência de serviço público, e aí a gente pensa, poxa, mas por que não cria uma lei para falar sobre isso? Porque quando a gente apresenta uma lei para tratar sobre esses temas, você não sente aquilo que você não vê. Então, isso é um problema, porque muitas vezes, como eu disse aqui, é claro que não são todos os homens, a gente não está diminuindo a participação masculina, mas esse contato com as questões sociais, nós, mulheres, nós temos infinitamente maior contato do que os homens. Então, é importante apoiarmos mulheres. A mulher, ela já entra num papel de destaque, ela já é a mais exigida, ela é a mais cobrada, ela é a maior vidraça da vida pública. Eu sei que muitas vezes isso assusta, como já me assustou também no passado, mas nós temos que fazer desse empecilho um degrau para que nós possamos subir e alcançar postos maiores pensando no nosso futuro, nas nossas filhas, naquelas que pretendem um dia serem deputadas, governadoras, senadoras, e que elas têm que ter direito a ter um acesso à carreira pública. Então, esse é o nosso maior desafio. Hoje nós temos 2 vereadoras na Câmara Municipal de Cuiabá, elas já fazem a diferença. Quero mandar aqui um abraço especial para a Edna e para a Michele, assim como, em nome delas, para todas as vereadoras do estado de Mato Grosso, e cumprimentar também aqui, Michele, todas as nossas prefeitas, a nossa deputada federal, que é a Rosa Neide, acho que hoje em âmbito estadual só temos eu e ela enquanto representantes, e dizer que, sem dúvida, nós conseguimos fazer parte da mudança quando nós temos representatividade feminina. Eu acho que eu me considero uma prova disso na Assembleia, que entrei menosprezada, achacada, só está aqui por conta do pai, não vai virar nada, e depois me tornei a deputada estadual mais votada da história do nosso estado. E assim como eu acredito que todas nós mulheres possamos fazer, usando da nossa sensibilidade, usando da nossa dedicação, do nosso poder de multifunção e multitarefas, que só nós conseguimos desempenhar tantas tarefas ao mesmo tempo. Acho que nós podemos mudar a realidade de outras mulheres. E é isso que mais me anima, e é assim que eu quero animar outras mulheres. Que a participação delas é uma participação para fazer com que as mulheres sejam incluídas nesse contexto político, no contexto social e no nosso contexto de um mundo melhor, que é aquilo que todos nós almejamos, um país melhor e um estado de Mato Grosso, menos machista, menos preconceituoso e mais inclusivo, tanto para as mulheres quanto também para as minorias. Não saia daí, eu volto em instantes.